O Sermão do Monte não começa dizendo faça isso ou faça aquilo. Ele começa dizendo reconheça que você não consegue. É um erro exigir de alguém que ainda não é crente que viva e coloque em prática os preceitos do Sermão do Monte. Esperar conduta cristã de alguém que ainda não nasceu do alto é no mínimo uma distorção e no máximo uma heresia. A paz do Senhor, pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Elielso Barbosa, sou estudante de teologia e, acima de tudo, um estudante da Bíblia. E aqui, de forma simples e profunda, sem perder o Evangelho de vista, eu quero conversar algo com vocês sobre o que muita gente sente, mas são poucos que admite. A sensação de estar falhando na vida cristã e de que não consegue pôr em prática, não consegue viver tudo aquilo que o Sermão do Monte diz. E talvez, o problema não seja você. Talvez seja que você está tentando viver algo que só alguém que nasceu do alto consegue viver. No vídeo anterior, estou fazendo uma série do Sermão da Montanha. E no vídeo anterior fizemos uma introdução geral e falamos sobre como talvez o Sermão do Monte não seja para você. E eu peço que você volte ao vídeo anterior para você ter essa introdução geral sobre o que estamos falando, sobre o que é o Sermão do Monte, para você ter um entendimento melhor. Mas antes de tudo, não deixe de curtir esse vídeo, deixar o seu comentário, compartilhar com alguém e se inscreva. E sempre coloque o sininho para você estar sempre recebendo, para o algoritmo entender que você gostou deste conteúdo e receber mais conteúdos como este. Tudo bem? Então no vídeo anterior eu falei sobre como talvez o Sermão do Monte não seja para você. Pois quando tratamos o Sermão do Monte como máximas religiosas, como objetivo de vida, como virtudes a serem praticadas de uma forma religiosa, de uma forma apenas externa, talvez o Sermão do Monte não seja para você. E hoje aqui nesse vídeo eu quero trazer 3 pontos essenciais para a gente trabalhar, para a gente pensar, para a gente refletir. Primeiro, eu quero falar sobre como não podemos impor o Sermão do Monte para pessoas que nasceram apenas uma única vez. No segundo ponto, eu quero falar sobre como precisamos estar consciente das bem-aventuranças. Não foi à toa que Jesus iniciou com as bem-aventuranças. E terceiro e último, e talvez o mais sério, é que não estamos levando a sério o Sermão do Monte. Não estamos levando com seriedade, com clareza, com entendimento certo e claro em nossa vida, com compromisso real, o Sermão da Montanha, um sermão mais completo de Cristo. Quando você olha para alguns outros capítulos de Mateus, de Lucas, você percebe que são sermãos curtos. Mas o sermão de Mateus, do capítulo 5, 6 e 7, é um sermão mais longo do Senhor Jesus. E é um sermão mais completo e que devemos nos atentar com um olhar criterioso, com um olhar, sabe, um compromisso real, sério, para o sermão de Cristo e o que ele tem ensinado. Mas vamos lá. Primeiro, não podemos impor o Sermão do Monte para pessoas que nasceram apenas uma única vez. Martin Lloyd Jones, no seu livro O Sermão do Monte, onde ele pegou uma série de pregações e formou ali um livro. Eu aconselho você a ler esse livro, é muito bom mesmo. Ele afirma que é vão, é desnecessário, é fútil confrontar quem quer que seja, qualquer injunção, obrigação, algum ponto do Sermão do Monte. Ou seja, ele está dizendo que não podemos perder esse tempo, não é algo útil, não é algo valioso, tentar obrigar, tentar impor o Sermão do Monte, algum ponto do Sermão do Monte, primeiro, para pessoas que não creram, não aceitaram o sermão de Cristo Jesus. E isso vai ser loucura se você tentar fazer isso até com você mesmo. Se você ainda não aceitou, se você ainda não creu no sermão do Senhor, não acreditou naquilo que Jesus falou, não está levando a sério, talvez você vai ter um sério problema em tentar viver o sermão do monte. Você primeiro precisa crer. Para tentarmos impor, para tentarmos
colocar sobre a vida de alguém algum ponto do Sermão do Monte, primeiro, precisamos entender ele de uma forma geral. Não podemos olhar apenas de uma forma particular, de apenas alguns poucos pontos isolados. Precisamos entender ele de uma forma total, compreender ele no total. E segundo, precisamos acreditar. Precisamos aceitar para a nossa vida. E assim podemos ser moldados e viver as bem-aventuranças. E somente assim podemos obrigar, podemos, não no sentido de obrigar, mas de impor, de fazer com que aquela pessoa realmente viva, de fazer cobranças acerca do Sermão do Monte. Porque o Sermão do Monte é a característica, o retrato do caráter de alguém que realmente vive o Sermão do Monte, de alguém que realmente é crente, de alguém que realmente tem participação no reino de Deus. Mas se você ainda não creu, se você ainda não aceitou, se você ainda não é moldado e não vive as bem-aventuranças, teremos um sério problema. E como é, Elielcio, que eu posso viver as bem-aventuranças? Como é realmente eu posso aceitá-las e crer? Nascendo novamente. Por isso eu disse que não podemos impor o Sermão do Monte para pessoas de somente que nasceram apenas uma única vez. Precisamos de pessoas que nasceram duas vezes, uma outra vez, para que assim possamos ver o reino dos céus, entrar o reino dos céus. Aqueles que nasceram verdadeiramente do Espírito, que verdadeiramente nasceram da água e que já não vivem mais a carne. Porque quem nasce da carne está inclinado para as coisas da carne. Mas quem é do Espírito vive, almeja, busca, é moldado, crê, aceita as coisas do Espírito. Segundo, a gente precisa entender e precisamos estar conscientes das bem-aventuranças. As bem-aventuranças elas não aparecem no fim do Sermão do Monte. Você já percebeu isso? Que elas têm o seu começo ali, no primeiro capítulo, já no início do sermão de Jesus. Então não podemos hesitar em dizer que, a menos que tenhamos a perfeita consciência das bem-aventuranças, não podemos obrigá-los, não podemos impor a ninguém. Não devemos, se não temos conscientemente que as bem-aventuranças precisam ser vividas, precisam ser entendidas, nem devemos começar o Sermão do Monte. Se você olhou para as bem-aventuranças e está pensando em pular, está tentando deixar para depois, eu só te digo uma coisa, nem sequer comece. Você primeiro precisa entender, aprender e aceitar as bem-aventuranças e viver, ser moldado pelas bem-aventuranças, para assim começar a dar início, para assim dar continuidade naquilo que vem depois. Porque se você não tiver esse caráter das bem-aventuranças, infelizmente, não conseguiremos viver o restante do Sermão do Monte. No Sermão do Monte, há uma espécie de sequência, de uma ordem, de uma ordem espiritual. Não foi à toa, Jesus não colocou as bem-aventuranças ali de qualquer maneira, de qualquer jeito. Havia um propósito e Jesus queria que vivêssemos aquele propósito. E quando entendemos tudo isso, de que precisamos nascer de novo, de que precisamos levar a sério, ter a consciência do Sermão do Monte, somente assim levaremos a sério o Sermão do Monte. Somente assim teremos um verdadeiro, real compromisso com aquilo que Jesus ensinou, com aquilo que Jesus falou. Enquanto estivermos levando apenas na brincadeira, apenas como tentativas, apenas como palavras bonitinhas, teremos sérios problemas. Teremos sérias dificuldades com o Sermão do Monte. Talvez você pode levar até a brincadeira. Talvez você não pode nem levar com seriedade muitas coisas que Jesus diz pelo simples fato de você não ter o caráter do reino de Deus. Porque não é sobre dar uma túnica quando alguém nos pedir, não é sobre dar o nosso rosto quando alguém virar a outra face do rosto, quando alguém bater. Simplesmente assim, de forma à toa. A questão não é essa. É que você leva tanto a sério,
você tem o caráter do reino, você tem esse compromisso com o reino, que no momento dessas circunstâncias, a sua única forma de reagir é aquilo que Jesus ensinou, é dar outra face, é levar a sério uma vida radical contra o pecado. E quando você entende isso, você começa a levar a sério o Sermão do Monte. Quando olhamos para os apelos do Evangelho, em termos de conduta, princípios éticos, moralidade, devemos entender que carregamos um pressuposto de que essa pessoa, ela vive o Sermão do Monte. Por isso eu não posso obrigar, não posso impor, não posso levar essa pessoa a viver a sério o Sermão do Monte se de fato ela não é uma pessoa regenerada, não é uma pessoa que nasceu de novo. Então eu não posso falar sobre conduta do Sermão do Monte para quem ainda não tem uma vida totalmente transformada. Não é sobre fazer dessa forma e somente assim viver. A gente crer, a gente acredita e a gente é transformado e somente assim viveremos de um modo diferente. O nosso Senhor Jesus, ele vivia de acordo harmonicamente com o Sermão do Monte. Ele não era hipócrita, e assim também os apóstolos, de igual modo, viveram o Sermão do Monte. Quando olhamos para a história da igreja, quando olhamos para esses gigantes na fé, que viveram uma vida temente ao Senhor, você pode observar, eles viveram seriamente um compromisso tal com o Sermão do Monte. E nós, cristãos modernos, será que não devemos também, para sermos sal, para sermos luz neste mundo, também viver de acordo com o Sermão do Monte? Para podermos ser, de fato, influentes neste mundo, de fato, influenciar a sociedade por onde passarmos, de fato, termos uma mente cristã? Só teremos uma mente cristã quando nascermos de novo. Só teremos ações éticas cristãs, práticas cristãs, quando verdadeiramente nascemos de novo e termos o Sermão do Monte como a base de uma vida santa, justa e temente diante de Deus. Por isso, você primeiro precisa nascer de novo. Depois, você precisa estar consciente e moldado pelas bem-aventuranças. E terceiro, e somente assim, você poderá viver e levar a sério o Sermão do Monte. Amém?